como falar apenas com leads bons, ou até mesmo identificar os melhores leads na sua prospecção ativa. Hoje eu vou te ensinar como que a V4 consegue fazer esse filtro e falar apenas com ótimos leads. Se você já vendeu ou pretende vender serviços de marketing digital, você possivelmente ou vai fazer uma prospecção ativa ou até mesmo vai gerar leads para que você possa atender ou a sua equipe de marketing. Um ponto que é importante é que vocês nem sempre vão ter ótimos leads. E é necessário que se faça um filtro desses leads. Por quê? Se você tiver um volume muito grande de oportunidades, de pessoas que você precisa entender e conversar, você vai perder bastante tempo, e tempo é dinheiro. Então existe uma técnica para você filtrar os leads melhores dos piores e assim você conseguir investir tempo apenas nos leads que realmente podem comprar de você. Então assim, a IBM, né, empresa de software super conhecida e global, desenvolveu uma técnica chamada Bunch. Essa técnica ela é bem conhecida agora no mundo das vendas de serviço e de software principalmente, porém ela pode ser aplicada para qualquer tipo de situação em que você vende serviços de marketing digital. A gente utiliza esse critério, né, o Bunch, para poder direcionar o nosso possível cliente, o nosso lead, para a melhor solução para o negócio dele, porque nem todo mundo está ali no mesmo nível. Mesmo você segmentando de maneira perfeita lá no Facebook, no seu Instagram, enfim, em qualquer tipo de ferramenta de mídia, não necessariamente virão apenas ótimos leads. Alguns leads não estarão no momento certo para comprar de você, mas o ideal é que você tenha uma solução para esse cara. Nunca diga não para o seu cliente, resolva o problema dele, ok? Mas vamos entender agora como funciona o Bunch. Primeiramente, o que a gente precisa entender desse nosso lead é se ele tem o budget. Ou seja, se ele realmente tem consciência de que esse serviço existe um valor para se cobrar, esse valor ele tem uma média ali de R$2.000, R$3.000, R$5.000, enfim. É importante que a gente entenda se essa empresa, se esse lead tenha o nível de consciência sobre quanto vale esse serviço. Muitas vezes você vai conversar e o lead ele simplesmente tem ali uma verba mensal de marketing de R$10.000, de R$5.000, de R$20.000. Isso é um caso perfeito em que esse cara passa pela letra B, né, pelo Bunch, então é mais um ponto positivo para esse cara. Perfeito? Se esse cara não tem o budget, dificilmente vocês vão conseguir fechar negócio. A não ser que você vai elevar o nível de consciência dele, mas você vai ter que investir tempo nesse cara. O segundo ponto é a autoridade, ou seja, esse cara que está falando com você, ele é o dono da empresa? Ele é o diretor? Quem que é essa pessoa? Ele pode tomar a decisão? Aqui é importante para que você não perca tempo. Muitas vezes você vai fazer reunião, você vai acreditar que esse cara realmente é autoridade, porque ele falou que ele é o responsável e tudo mais, e aí ele vai dizer, perfeito, adorei o seu serviço, adorei essa solução, agora eu vou apresentar isso para quem decide. Isso é um ponto que a gente não conseguiu mapear lá atrás, que esse cara não era o tomador de decisão. Então é muito importante no início do processo que você entenda quem é esse cara, o quão relevante ele é e se ele pode ou não assinar um contrato, por exemplo. Caso esse cara não seja a autoridade, é muito importante que a gente consiga convencer ele com argumentos relevantes de que é importante que outra pessoa esteja junto conosco, que pode ser o tomador de decisão. Muitas vezes essa pessoa vai dizer, não, mas é que eu que decido e daí depois eu passo para ele. Uma boa resposta para isso é dizer que o que a gente faz é um pouco complexo, tão complexo quanto completo. Então, quando a gente for conversar, muitas vezes você não vai conseguir absorver tudo que a gente tem aí para conversar e colocar para vocês. Então é importante que tenha a pessoa que vai realmente tomar a decisão para que ela possa ter consciência do que ela vai estar comprando. Um argumento bom que a gente utiliza aqui é assim, para dinâmicas de produtividade de tempo, para que a gente possa fazer uma reunião produtiva, que todo mundo realmente tenha consciência e não tenha que fazer uma segunda reunião. Então isso é bem importante. Se esse cara é autoridade tomador de decisão, mais um ponto positivo para ele. Agora, necessidade. Esse cara, ele tem clareza de qual é a necessidade que ele tem? No caso da V4, nós fazemos um processo de vendas através da internet para que essa pessoa possa aumentar e escalar suas vendas. É essa realmente a necessidade dele? Ele tem clareza, consciência sobre isso?
Muitas vezes você vai falar com um possível cliente e ele tem a necessidade de fazer posts ou de fazer apenas um novo site. Isso é o que ele acredita que precisa. Então aqui uma dica em relação à necessidade, quando vem um cliente que tem isso na cabeça, olha, eu preciso de post, eu preciso de um novo site. Um ponto positivo aqui que você pode falar é, não, perfeito, eu faço isso. Eu sou especialista em site. Porém, eu faço mais isso, por um preço muito barato. Porque aqui, no caso, essa pessoa não tem um nível de consciência elevado. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Caso ele tenha os outros critérios, né, um ponto positivo nos outros critérios, mas ele não tem a clareza da sua necessidade, você pode, nessa ligação, né, nesse primeiro contato com o lead, tentar elevar o nível de consciência dele. Mas tome cuidado. Você pode perder muito tempo com esse cara também, perfeito? Mas se ele conhece o seu problema, se ele tem noção de como funciona o marketing digital, de que não é da noite para o dia, e que não existe solução milagrosa, e que ele quer vender mais, perfeito. Ponto positivo para esse cara também. E o último ponto seria o time, né? Ou seja, a urgência desse cara. Muitas vezes você vai falar com o cara e ele vai dizer, não, maravilhoso, achei a melhor solução até agora que eu já conversei com os seus concorrentes, outras empresas, mas isso é algo que eu quero fazer em 2020. Estou apenas dando aquela olhadinha, né? Então isso não é positivo. Você colocou esforço, você colocou uma pessoa para fazer isso, você colocou seu tempo e você gastou dinheiro. Então é muito importante que você entenda qual que é a urgência desse cara. Isso logo na primeira ligação, no primeiro contato. Uma pergunta curta e grossa. Meu amigo, se a gente fizer reunião e você gostar, quando que você espera resolver esse problema que você mesmo identificou, né? Ele já tem a noção da necessidade dele. Quando você quer resolver esse problema? Geralmente a resposta é para ontem. Eu quero resolver amanhã, o quanto antes. Mas quando esse cara fala, olha, eu não necessariamente tenho uma urgência. Geralmente é uma pessoa que já tem, de repente, uma outra empresa que faz o marketing digital, então ele está apenas dando uma olhada em outras empresas, então ele não deve ser a sua prioridade. Mas caso ele tenha essa urgência, ele queira resolver isso agora porque está trocando de empresa ou porque ele quer vender mais, precisa vender mais um ponto positivo. Um ponto que é interessante, pessoal, se esse nosso lead ele tem todos esses 4 pontos positivos, perfeito, passa ele para frente, marca a reunião com o seu closer e ele vai poder fazer esse fechamento, só depende dele. Agora, muitas vezes você vai entrar em algumas situações em que ele não é autoridade, mas ele tem os outros critérios. Então fica muito do seu feeling, né? Quando você acredita que, poxa, ele não é autoridade, mas essa é uma ótima empresa. Eu dificilmente vou conseguir falar com o CEO da empresa ou com o tomador de decisão. Então você pode conversar com o seu closer, né? Com a pessoa que vai fazer a reunião, ou se você mesmo for fazer, você pode refletir e pensar, bom, é uma boa oportunidade? Será que eu invisto esse tempo? Porque aí você vai estar correndo um risco. Mesma coisa, se ele não conhece a necessidade, você vai ter que colocar um pouquinho mais de tempo para falar com ele. Se ele não tem urgência, você pode buscar criar essa urgência. E se ele não tem o budget, muitas vezes você vai entender que ele não tem, mas ele simplesmente não quer lhe falar que ele tem o budget, ou até mesmo ele nem sabia que precisava colocar, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil de marketing por mês. Então, eu acredito que esse critério aqui, se esse aqui estiver negativo, se ele não tiver clareza de budget, ou não tiver ideia nenhuma, ou até mesmo o budget que ele imagina é super baixo, muito longe do que você imagina, esse aqui é o mais crítico. Mas os outros você pode avaliar e tomar essa decisão. Mais do que um sendo negativo, aí é uma zona realmente de perigo. Então é isso, pessoal. Agora vocês podem ter um pouco mais de clareza de quem é um bom lead, quem não é um bom lead. E vocês vão ter aí mais produtividade também nas suas reuniões de venda. Se você quiser entender ainda mais sobre como é o processo de vendas da V4 Company, interno aqui da nossa empresa, nós temos o curso Cientista do Marketing, vai estar aqui na descrição. Você vai poder entender um pouco melhor como funciona todos os módulos. Existe um módulo que é um módulo de vendas. Nesse módulo a gente explica não só essas técnicas, como também tem reuniões que a gente gravou com os clientes para que vocês possam assistir realmente a verdade nua e crua sobre a reunião, porque você sabe, nem todo plano resiste ao contato com o inimigo, então você precisa fazer muitas reuniões aí para poder ter mais fluência e realmente entender e quebrar as objeções novas dos seus clientes. Agora, se você quiser que a V4 Company atenda a sua empresa, que possa fazer com que você possa vender mais, também aqui na descrição tem o link da nossa assessoria. Clica aqui na descrição e você vai poder entender um pouco melhor como funciona essa nossa solução. Agora, se você quer empreender junto à V4 Company, você pode também se aplicar aqui no link da descrição para se tornar um sócio executivo da V4 Company, um franqueado da V4 Company. Clica ali, entende um pouco melhor e quem sabe a gente pode
se tornar colegas, perfeito? Pessoal, meu nome é Rômulo Fernandes, eu sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.